Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem comum que está lá nas nossas fontes do livro do Russell T. Warren, aquela de que testes como o SAT e o ACT acabam sendo barreiras injustas, sabe? Que impedem estudantes de grupos subrepresentados de entrar na universidade. Sim, e essa ideia ela não vem do nada, né? Tem dados que mostram isso. Aquela tabela 21.1 que a gente viu, por exemplo, ela mostra bem claras diferenças nas médias. Quais diferenças? Bom, geralmente asiático-americanos têm médias mais altas, aí vem os euro-americanos, depois hispânicos e afro-americanos. E tem a ligação com o nível socioeconômico também, né? Entendi. Então, se você bota uma nota de corte única, é pura matemática. Quem tem média mais alta passa mais, simples assim. Exato. E bom, isso gera muita crítica, né? Como aquelas que a gente leu de Soares e Ovasca Fio. Isso. Dizendo que, pô, esses testes prejudicam quem não tem grana ou pertence a certos grupos étnicos. Viram um obstáculo para a equidade, né? Essa é a crítica, só que, assim, a coisa complica um pouco quando a gente pensa, bom, qual a alternativa? Hum, Universidade concorrida sempre vai ter mais gente querendo entrar do que vaga. A seleção é inevitável, né? uhum. Se tirar o teste padronizado, tem que usar outra coisa. Mas o quê? É tipo notas da escola, poderia ser. Só que aí a gente cai em outros problemas, né? Porque as notas também têm diferenças entre grupos. Exatamente. Também tem a ver com a renda da família. E uma coisa importante que a gente já viu antes, lá no capítulo 10, é que as notas não passam por aquela análise rigorosa de viés que os testes passam. Sem contar que nota é subjetiva, né? Pode ter viés do professor, tem escola que infla a nota. Pois é. E aqueles sistemas de peso que favorecem quem estuda em escola chique, com um monte de curso avançado. Nem me fale. E as outras coisas? Tipo, portfólio, redação, carta de recomendação, lista de atividade extracurricular. Isso Hum. é mais subjetivo ainda? E, francamente, muito mais fácil de manipular se a família tem grana e contato, né? Pensa, coach para escrever redação, conseguir carta de gente importante, acesso a certas atividades. É verdade. Mas peraí, e os cursinhos? Aqueles preparatórios caríssimos. Tem muita gente que fala que aí tá a injustiça. Quem paga um Princeton Review da vida estaria, tipo, comprando uma nota melhor. Não, isso não invalida a ideia de que o teste é justo. Então, esse é outro ponto bem interessante que o material traz. As pesquisas mais sérias mostram que o impacto desses cursinhos, na verdade, é modesto, surpreendentemente pequeno. Sério? Tipo quanto? Olha, coisa de 20, 25 pontos a mais no total do SAT. E parece que está mais ligado a se acostumar com o formato da prova do que a aprender mais conteúdo, sabe? Ah, entendi. Familiarização. Isso. Para ter um ganho grande mesmo, precisa de meses de estudo sério de preparação acadêmica real. E tem mais. Os próprios criadores dos testes, tipo o College Board, eles querem que o aluno conheça o formato. É mesmo? Sim, eles oferecem um monte de material de graça online, o que, no fundo, ajuda a diminuir a vantagem de quem paga cursinho caro. Então, olha que irônico. O teste padronizado acaba sendo mais resistente a essa manipulação direta com dinheiro do que as notas ou outros fatores. Falando em manipulação, a gente viu nas fontes umas formas bem mais, digamos, diretas de privilégio entrando na jogada, né? Ah, sim. Admissão por legado, aquelas doações enormes para a universidade, vaga garantida para atleta de esporte de elite, tipo remo, esgrima, coisa que geralmente só gente rica faz. Exato. E o caso da Operation Varsity Blues? Aquilo foi o extremo, né? Pais podres de ricos, pagando suborno, fraudando o documento, Foi um escândalo. falsificando perfil de atleta, conseguindo diagnóstico médico falso para ter mais tempo de prova, até pagando para outra pessoa fazer o teste. E por que eles fizeram isso tudo? Porque não conseguiam de outro jeito. Justamente. Porque a nota do SAT ou ACT era a barreira que os filhos deles, que não tinham preparo acadêmico, não conseguiam passar legalmente. Isso mostra, né? Que o teste, nesse caso, funcionou como um freio contra a admissão só pelo privilégio sem mérito. Nossa, é uma perspectiva bem diferente. E é mais interessante ainda quando a gente lembra da história do SAT que as fontes mencionam. Sim, a origem dele. Que ele foi adotado lá por Harvard, na época do reitor James Bryan Conant, justamente para tentar aumentar a diversidade. A ideia era achar gente talentosa fora daquela elite tradicional que entrava por nome e dinheiro. Focar no mérito acadêmico. Exato.
Claro que o que eles chamavam de diversidade naquela época era diferente de hoje, né? Mais focado em origem socioeconômica e geográfica. Sim, claro. Mas, embora a gente saiba que teve uso problemático dos testes no passado, tipo a Universidade do Texas usando para dificultar a entrada de negros, o argumento principal hoje que está na fonte é outro. Qual? Que os testes não criam as desigualdades na educação que a gente vê por aí. Eles só medem. Ah, Culpar o teste é meio que atirar no mensageiro, sabe? Desvia o foco do problema real, que são as falhas lá na base, na preparação que os alunos recebem muito antes de pensar em universidade. entendi. Então, resumindo o que as fontes estão mostrando pra gente, tirar os testes não ia acabar com a desigualdade na preparação dos alunos, nem com o problema da seleção em si. Exatamente. Os testes não são perfeitos, claro. Eles refletem as diferenças que existem na sociedade. Mas, se comparar com as outras opções, talvez eles sejam a opção, digamos, menos ruim. Menos ruim como? São mais objetivos, passam por análise de viés, são mais difíceis de comprar uma vantagem do que nota, redação ou carta de recomendação. E tem um ponto que me pareceu crucial. Eles podem ser uma ferramenta importante para aquele aluno talentoso, mas que vem de uma origem com menos grana, menos recurso. Sim, Para ele mostrar o potencial dele de forma mais padronizada, competindo de igual para igual com quem teve todas as vantagens para turbinar o resto da candidatura. exatamente. E aí vem o paradoxo. Tirar esses testes talvez prejudicasse justamente esses alunos brilhantes de grupos subrepresentados. Sem uma métrica padrão, o processo de admissão poderia ficar ainda mais na mão do privilégio, das conexões. Faz sentido. Aliás, as fontes até comentam que não tem muita evidência de que aquelas políticas test optional, que deixam o aluno escolher se manda a nota ou não, tenham realmente aumentado a diversidade socioeconômico-racial nas universidades. Puxa, bom, fica então uma questão para a gente pensar, né? Uma reflexão que essa análise toda levanta. Se os testes são, em boa parte, um espelho que só reflete a desigualdade na educação que começa lá atrás, será que ficar tentando quebrar o espelho não distrai a gente da tarefa mais difícil, que é tentar consertar a imagem feia que ele mostra? É uma ótima pergunta. O que precisa mudar lá na base, né, para que a largada seja mais justa para todo mundo desde o começo? Exato, fica aí a reflexão.